Olá, gente, saudações. Professor Lindenberg Araújo, canal Professor Lindenberg História. Vamos hoje para mais uma aula. Estou organizando aqui o equipamento. Nossa aula de hoje será sobre a Primeira República, dominação e resistência. Uma aula dedicada aos estudantes do nono ano do ensino médio e da terceira série do ensino médio. Beleza? Na aula anterior, nós discutimos como se deu o processo de proclamação da República no Brasil, no ano de 1889. Vimos os vários aspectos, os vários motivos que levaram ao fim da monarquia, como a crise econômica, a insatisfação popular, os problemas com a religião católica, os problemas com os militares. Vimos o problema gerado para a monarquia com a abolição da escravatura, o que vai resultar na proclamação da República, liderada pelos oficiais do Exército, no caso o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá bom? Depois dessa proclamação nós vamos ter o primeiro governo republicano, que é o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Nós vamos ter uma grave crise financeira no país, a elaboração da Constituição de 1891, com os seus aspectos extremamente importantes, alguns deles presentes entre nós até hoje, como o federalismo e a separação entre igreja e Estado, a divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário, e o estabelecimento do voto com limitações, a eleição para presidente a cada 4 anos, e hoje nós votamos de forma ampla, universal, a partir dos 16 anos para todas as instâncias de poder políticas, certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar da Primeira República, dos primeiros anos da República Brasileira após o governo de Floriano Peixoto, tá certo? Aqui nós temos um infográfico fazendo um resumão, certo, desse período da nossa história, nós vamos analisar aqui as 3 primeiras décadas do século passado. Vamos analisar um pouco da história do Brasil, da história política brasileira até os anos 1930, tá certo? Não iremos chegar nos anos 30, porque aí já é outro tema, que é a Era Vargas, mas vamos até bem pertinho, ok? Primeira questão. No centro aqui nós temos oligarquias no poder. O que significa oligarquia? Atenção, anota aí. Oligos, palavra de origem grega. Oligos significa poucos. Arquia significa poder. Então, poder de poucas pessoas. Tá? Então, uma das características centrais da Primeira República Brasileira era este poder político centralizado nas mãos de poucas pessoas. O Brasil tinha o seu presidente da República, não era mais uma monarquia, porém o poder político estava ainda muito concentrado nas mãos de poucas famílias, de poucos grupos, muitos deles que haviam sido defensores, apoiadores da monarquia. A isso nós vamos chamar de oligarquia. Então, atenção, você aí que é meu aluno, você que vai fazer o Enem, falou em oligarquia, lembra em poucas pessoas no poder. É um conceito histórico, político, da filosofia também, tá certo? Oligos, poucos, arquia, poder. Muito bem. O que nós temos aqui? O coronelismo, certo? A política dos governadores, a economia, os principais produtos da nossa economia, e aqui os principais estados, tá certo? Desta economia republicana brasileira, tá bem? Bom, o que era o coronelismo? Mas antes de explicar o coronelismo, vamos entender uma coisa. Eu vou aqui abrir o Google, chamada de política do café com leite.
Tá? Café, vamos botar aqui, política do café com leite. Vamos ver o que temos aqui de imagens. Vamos abrir essa imagem aqui. Então, na economia do Brasil República, nos primeiros anos, os principais estados da nossa economia eram São Paulo e Minas Gerais, certo? São Paulo, produtor de café, Minas Gerais, produtor de leite. Na verdade, o principal produto da economia brasileira era o café, certo? Que era produzido no Rio de Janeiro, que era produzido em São Paulo, que era produzido inclusive em Minas Gerais. Era produzido inclusive em algumas regiões do Nordeste, como o Brejo Paraibano, foi uma região onde se produziu muito café nesse período. E a região em torno do Vale do Paraíba, no Sudeste brasileiro, foi a região que concentrou a produção de café. Então, os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores de São Paulo eram aqueles homens que controlavam a política. Mas, na verdade, havia um revezamento. Observe aqui essa gangorra. Tá? Ora era um presidente de São Paulo, ora era um presidente de Minas Gerais. Certo? Então, havia um revezamento de poder entre esses dois estados. Certo? Ora o presidente era de São Paulo, ora o presidente era de Minas Gerais. A isso nós vamos dar o nome de política do café com leite. Porque Minas também havia um grande rebanho de gado, produzia-se também muito leite, haja vista que até hoje, né, o queijo mineiro ele é muito característico da cultura mineira, certo? Então, política do café com leite, o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República do Brasil. Aí vocês vão me perguntar, eu estou escutando aqui a pergunta, professor, e os outros estados não se incomodavam com apenas 2 estados governando o país? Não havia questionamentos, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul, que eram estados também importantes? Sim, existiam questionamentos, mas existia um acordo chamado de Política dos Governadores, certo? Ou seja, havia um acordo entre o governo federal, as oligarquias de Minas e São Paulo, para que os governadores dos outros estados ficassem quietinhos, tá? Nessa história. Como? Esses governadores receberiam recursos, dinheiro desse governo federal para distribuir entre os seus apoiadores nas cidades de cada estado. Tá? Então, havia um acordo. Os governadores e as oligarquias dos estados, cada estado tinha sua oligarquia poderosa, então essa oligarquia estava alinhada com esse sistema do café com leite. Recebia recursos, dinheiro do governo federal para construir estradas, ferrovias, açudes, urbanizar as cidades, hospitais, escolas, etc. Tá bom? E esses governadores também gostariam de ser eleitos com frequência, ou de eleger os seus parentes, seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos. Tá? Para isso eles contavam com a figura do coronel, né? O que nós chamamos aqui de coronelismo. O que era o coronel? O coronel era aquela figura local, certo? No município, que representava os interesses dos governadores. Vamos colocar aqui coronelismo. Tá? O coronel era aquela figura poderosa, certo? Do município. Ele estava a serviço do governador. Era ele quem iria garantir o voto, olha aqui, ó, o voto do eleitor. O voto era aberto praticamente. O coronel mandava em sua cidade, em sua região, e obrigava os eleitores a votarem no seu deputado, no seu senador e no seu governador. Certo? Aqui uma charge clássica
né, desse período, que as eleições eram chamadas de eleições de cabresto. Cabresto é isso aqui, ó, esse instrumento que você coloca no jumento e leva o jumento para onde ele quiser. Aqui no jumentinho está escrito eleitor, certo? Aqui está escrito político, que era o coronel, certo? E aqui a mulher representando a soberania, a eleição. Na verdade é uma sátira. A charge está satirizando com todo o sistema político eleitoral brasileiro daquela época. Ou seja, a figura do coronel obrigava o eleitor a votar, certo? Para garantir os seus interesses do coronel e para garantir a eleição do seu apoiador, o governador. E o governador garantia, assim, a eleição do seu presidente. Olha aqui outra charge que retrata isso. Tá? Aqui uma foto original de um coronel, provavelmente de uma cidade nordestina. E essa era uma prática muito comum no Brasil daquele período. Então havia, repito, as oligarquias no poder central, as oligarquias estaduais e nas cidades os coronéis que garantiam os interesses dos governadores e os governadores garantiam a manutenção da política do café com leite. Ok? Os principais produtos da economia brasileira nesse período: o café, produzido no Sudeste, daí a economia cafeicultora. Eram esses fazendeiros de café que governavam o Brasil, que governavam alguns estados, que controlavam todo o sistema político brasileiro. A borracha extraída no norte, nos seringais do norte do Brasil, especialmente na região do atual estado do Acre, num momento em que a indústria mundial precisa muito da borracha para a indústria automobilística. O Brasil produz borracha. E o cacau, ali na região de Ilhéus, na Bahia, tá certo? Também um produto muito importante. E podemos citar também o algodão do Nordeste nesse período, tá bem? Então São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco eram os estados economicamente mais importantes, mas com destaque para São Paulo e Minas Gerais, ok? O Convênio de Taubaté foi um acordo firmado entre o governo e os cafeicultores que, na prática, garantia aos cafeicultores o preço mínimo, né, para o café, para o seu lucro, e o Estado garantia a proteção a essa produção que era muito importante. O Brasil era o maior exportador de café do mundo, era conhecido internacionalmente pela qualidade do seu café. O café que começa a ser produzido ainda no século XIX com mão de obra escravizada, né? Vamos voltar aqui, ver um pouco algumas representações. Vamos lá. Aqui nós temos várias e várias representações artísticas do Brasil no século XIX, nos cafezais, certo? Olha aí, que inclusive Dom Pedro II se exibindo aqui, com provavelmente população escravizada, extraindo café. Aqui, obras de artes que retratam este período, né, este momento, aqui os estivadores de café. Então, o café era o principal produto da economia brasileira no século XIX e início do século XX. Tá bem? Então vamos lá. Além, o que é interessante e contraditório é que o Brasil mantinha uma economia essencialmente agrária, né? O Brasil continuava com sua vocação para ser um país exportador de produtos agrícolas. Eu não diria vocação, mas é como se fosse uma determinação, né, que o Brasil deveria exportar produtos agrícolas. Ora é o açúcar, ora é mais o café, a borracha, o algodão, o cacau e tantos outros. Mas também o Brasil se industrializava. Tá bem? Nos anos 1910, 1920 são anos de intensa atividade industrial no Brasil. Então nós vamos ter a agricultura e vamos ter também a industrialização nesse período. E aqui diz, entre 1907 e 1920,
o número de empresas cresceu por volta de 4 vezes e o de operários quase duplicou. Os motivos do crescimento são o seguinte: capitais nacionais, então você vai ter investimentos nacionais na indústria acumulados com as exportações agrícolas, sobretudo do café. Então, parte do lucro do café vai ser revertida para a indústria, né, para o incentivo à indústria brasileira. O Brasil dispõe de muita matéria-prima, mas muita, ferro especialmente. Mais adiante será descoberto o petróleo em escala comercial. Muita mão de obra barata. Nós tínhamos acabado de pôr fim à escravização no Brasil, então havia uma população negra desempregada que não foi atendida pelo Estado, pelo governo, ou seja, os negros escravizados deixaram de ser escravizados e se transformaram em trabalhadores desempregados. Essa que é a verdade. E nós vamos ter também a chegada de muitos imigrantes ao Brasil nesse período, né? Especialmente italianos naquele momento, japoneses, libaneses e, em menor quantidade, populações de outros países europeus. Então nós vamos ter uma população brasileira recém-escravizada, desempregada, um crescente número de nordestinos que sai do Nordeste em um período de extrema dificuldade para as maiores cidades do país, Recife, Salvador, Minas Gerais, Vitória, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, certo? E nós tínhamos já ferrovias que ligavam as principais cidades aos portos do país. Então nós vamos ter um cenário adequado para o início da industrialização brasileira nesse período aqui, certo? Então, atenção aí, vai fazer Enem, foco nessa informação. A indústria brasileira, de forma mais intensa, dá os seus passos importantes no século XX, nas primeiras décadas do século XX. A região sudeste, sobretudo São Paulo, recebeu os maiores investimentos, liderando a corrida industrial no país. Tá? Então, São Paulo, que no período colonial não teve grande importância na economia brasileira, quando chega o período imperial e depois o período republicano, São Paulo passa a ser o centro da economia brasileira e isso vai fazer com que São Paulo se desenvolva de forma bastante intensa aí nos primeiros anos do século XX. Tá? Uma pausa rápida para colocar a bateria para carregar, só um pouquinho. Prontinho, voltamos, dando continuidade. Então, vamos à frente. Outro aspecto importante nesse período será a modernização e urbanização de São Paulo. Tá? Quando a gente pensa na cidade de São Paulo, quem conhece São Paulo, eu particularmente fui algumas vezes e acho um lugar incrível em todos os aspectos, mas a ideia que nós temos de São Paulo é que sempre foi aquela coisa enorme, aquela cidade extremamente urbanizada, aquela cidade organizada, porque normalmente quando a gente vai para regiões mais organizadas, né, do estado, mas São Paulo começou com muitos problemas de urbanização, muitos aglomerados, um processo de favelização muito intenso e, por ser o centro econômico do país e por influência de outros países, especialmente da França, São Paulo vai passar por um processo muito intenso de urbanização, certo? E aqui vamos dizer o seguinte: os processos de industrialização e modernização ocorreram ao mesmo tempo em várias cidades. Em São Paulo, com o boom da economia cafeeira, a cidade ganhou uma extensa rede ferroviária, comercial e financeira. Dois marcos decisivos nesse processo são a Light,
a constituição da empresa responsável pelo serviço de transporte e distribuição de energia elétrica, bondes elétricos, aumento da velocidade, diminuição no tempo de transporte e melhoria da higiene pública. Vejam só, São Paulo era o centro econômico do país. A capital ainda era o Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio de Janeiro eram os cartões postais do Brasil. Mas vamos focar em São Paulo, certo? Então, o que é esse processo de urbanização? É o processo de alargamento das ruas, de destruição das partes antigas para dar lugar a prédios e construções modernas. Era o afastamento da população pobre do centro para as periferias, iniciando assim o processo de favelização. Então, quando a gente pensa hoje em favelas, em São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas favelas absurdas em se tratando de tamanho, a gente muitas vezes não reflete sobre como tudo isso começou. Começou neste momento, começa no final do século XIX para início do século XX, 1890, 1900, 1910, 1920. Os governos da época não achavam nem um pouco interessante, como não acham até hoje, a presença muito intensa de população pobre no centro comercial, no centro urbano, no centro político. Então tratava de urbanizar, de organizar, de alargar as ruas, substituir os prédios antigos e afastar a população pobre para as periferias, para os lugares mais distantes, certo? Esse é essencialmente o processo de urbanização pelo qual passa a cidade de São Paulo no século XX. Havia aqui um aspecto, higiene pública. Era um período de muitas doenças, de muitas epidemias e muitas pandemias também. Né? Então, as populações pobres eram com frequência associadas à proliferação de doenças. Então, se você tinha muita população, muitos pobres trabalhadores em uma determinada região, aquela aglomeração era vista como perigosa do ponto de vista sanitário, higiênico. Neste momento, a ciência, é interessante isso, começava a dar as cartas no processo urbano, inclusive no processo político. Nós vamos ter, inclusive, revoltas nesse período por conta da obrigatoriedade de vacinas, a chamada Revolta da Vacina, em 1904, no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, exatamente por conta das doenças que existiam com muita frequência na população brasileira e era preciso evitá-las, tá certo? E uma das formas de evitá-las era retirando a população pobre dos centros urbanos. Então, esse processo de modernização e urbanização de São Paulo ocorre nas primeiras décadas do século XX, com o objetivo de apresentar uma cidade moderna, limpa, higiênica para os visitantes e para a elite brasileira, enquanto a população trabalhadora, que muitas vezes era quem construía as obras, era quem alargava as ruas, tinha que ser afastada para o que nós chamamos hoje de periferias, certo? A industrialização e a urbanização estão diretamente relacionadas à imigração, certo? Às influências europeias. Há um período da história chamado de Belle Époque, ou Bela Época, que era a influência da cultura europeia, especialmente da cultura francesa, na cultura, no comportamento, no hábito dos brasileiros, especialmente da elite. Imaginem vocês que aqui mesmo, na nossa região, na cidade do Natal, as elites andavam vestidas ao estilo dos europeus. As mulheres com aquelas roupas apertadas, com muito pano, e os homens de paletó e gravata ou de lapela preto pelas ruas da cidade do Natal. Em São Paulo, então, isso era muito comum, até porque o clima propiciava. Então, nós vamos ter nessas primeiras décadas do século XX uma influência da cultura europeia em nosso meio, que nós chamamos de Belle Époque. Tá certo? São Paulo recebeu 57,7% do total de imigrantes que chegaram ao Brasil, mais da metade. Autoridades e fazendeiros deram preferência aos europeus, ou seja,
Lembra que eu falei, isso aqui é importante, atenção aí, turminha. Lembra que eu falei que a população negra estava desempregada porque tinha acabado de sair da escravidão, né? Mas não foi dada a essa população nem terras, nem casa, nem educação e nem trabalho. Tá? Então, deixaram de ser escravos, escravizados, colocaram a liberdade debaixo do braço e não tinham o que fazer, porque além de um preconceito absurdo com o negro, o racismo ele começa a se estruturar no Brasil e chegam os imigrantes europeus brancos e os empresários brasileiros brancos vão dar preferência a essa população europeia que na lógica dele vem mais especializada, mais preparada, o que não era uma verdade, porque o negro, a negra, trabalharam 350 anos na condição de escravos e foram eles que produziram a riqueza desse país. E de uma hora para outra, os europeus são preferidos, enquanto os negros são preteridos. Mas qual era o objetivo por trás disso? Era a ideia de branqueamento da população brasileira. Olha só que absurdo. Absurdo para o nosso tempo. Devemos compreender a história em seu tempo. Então, há alguns setores da elite brasileira. E aqui eu cito o escritor Monteiro Lobato, que era um defensor do branqueamento da população brasileira. O que é branqueamento da população brasileira? É a tentativa de apagar, de eliminar da população brasileira os negros. Mas, professor, iriam matar os negros? Não. Não diretamente, não era essa a ideia. A ideia era, com a presença dos brancos europeus e com a mistura do brasileiro com os europeus, isso tenderia a fazer a população negra ir aos poucos desaparecendo. Isso é o que nós chamamos de branqueamento, ou seja, o racismo começava a se estruturar no Brasil no mesmo instante em que as cidades começavam a se desenvolver, em que as cidades começavam a se modernizar, no mesmo momento em que o Brasil se industrializava e que o Brasil passava a entrar de forma mais intensa no sistema capitalista. Então há uma tentativa de retirar da nossa população a influência negra em todos os aspectos. Para isso, o governo brasileiro vai incentivar e financiar a vinda de imigrantes europeus para trabalhar em nosso território. Enquanto a população negra, repito, recém saída da escravidão, continuava desempregada, sem condições adequadas de moradia, de saúde, de educação e inclusive sem emprego. E essa população vai morar essencialmente no que nós chamamos hoje de favelas. Muito bem. Não eram governos nem um pouco democráticos, certo? A democracia que nós conhecemos hoje no Brasil, o direito ao voto de todas as pessoas, de todas as classes sociais, o direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, essas coisas ainda não estavam muito claras, amadurecidas na sociedade brasileira. Então, eram governos democráticos, eleitos, mas extremamente autoritários. Os primeiros presidentes da República do Brasil são extremamente autoritários. E aí nós vamos ter uma série de conflitos. Tá? Vamos ter a Guerra de Canudos, no sertão baiano, onde tem como líder o messiânico Antônio Conselheiro. Canudos, na verdade, vai constituir uma cidade que tinha mais de 30 mil habitantes no meio do sertão baiano. Nesta cidade, ou nesse estado de Canudos, o líder, o chefe, era o Antônio Conselheiro. As pessoas trabalhavam em regime de coletividade. Tudo que era produzido era para a manutenção daquela sociedade coletiva no meio do sertão brasileiro. E isso incomodava as autoridades, incomodava os coronéis, incomodava aos governadores, incomodava o presidente da República e incomodava a Igreja Católica. Por que incomodava a Igreja Católica? Porque os moradores de Canudos não iriam mais procurar o padre, eles procuravam o Antônio Conselheiro, que era uma espécie de líder religioso, político e conselheiro.
incomodava o governo, porque eles não pagavam impostos. Eles produziam e não pagavam impostos, porque eles produziam para eles próprios sem a ajuda do governo. Certo? Qual é o resultado? No final do século XIX, o governo brasileiro determina que Canudos seja destruída. E é uma das primeiras ações do Exército Brasileiro. Exatamente isso. O Exército Brasileiro, em nossa história, uma das suas principais missões foi, a mando do governo federal, matar brasileiros na Guerra de Canudos, certo? No sertão nordestino. Qual foi o crime dos moradores de Canudos? Construir uma sociedade igualitária, onde eles produziam para sua própria subsistência, buscaram alternativas à sociedade que era extremamente violenta com aqueles agricultores, uma sociedade sem oportunidades para quem era analfabeto, para quem era trabalhador rural. É um grupo que opta por não ir para os centros urbanos, ele fica no Nordeste, constrói uma alternativa àquelas opções oferecidas pela sociedade circundante. Esse foi o crime dos moradores de Canudos, ou seja, não cometeram crime algum, a não ser desobedecer às leis de pagar impostos, ou mesmo desobedecer aos costumes, como seguir o padre, como ir à igreja, certo? E pagar os seus impostos. Não fizeram isso e pagaram um preço alto com uma repressão e uma destruição de Canudos, inclusive matando aí por mãos do Exército Brasileiro milhares e milhares de cidadãos brasileiros nesse conflito. E no sul do Brasil, a Guerra do Contestado. Também um beato, um líder religioso chamado José Maria, incomodava também aos coronéis. Havia uma disputa territorial ali na região entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E também o governo determina o fim, o massacre destas pessoas que foram levadas ao sul do Brasil para construir estradas de ferro, depois foram abandonadas à própria sorte e vão se revoltar contra isso, vão exigir a posse das terras e o governo responde com violência. Inclusive foi a primeira vez que o governo brasileiro utilizou aviões para reprimir movimentos sociais. Então percebam que nos primeiros anos da República, promover movimentos sociais era visto como crime e o governo reprimia com extrema violência. Tá certo? Diferente de hoje, que tem lá um presidente da República que nós poderemos ou podemos contestá-lo quando desejarmos e, em tese, isso não resultará em perseguição por parte do governo, porque faz parte da democracia os questionamentos. Na época, a democracia brasileira ainda não estava consolidada e protestar, reclamar, era motivo para que o governo devolvesse com extrema violência. O Rio de Janeiro também passará por processo de modernização, como eu já falei, já citei. Também passa por avanços tecnológicos, chegada da luz elétrica, do cinema, dos aparelhos de raio-x e uma série de outras tecnologias que aparecerão no século XX. Reformas urbanas, tal como em São Paulo, alargamento das ruas, melhorias urbanas, preocupação com a higiene, e no Rio de Janeiro, isso sim, o processo de favelização será extremamente intenso. O Rio de Janeiro concentrava uma população negra muito grande e essa população negra será jogada para os morros, que depois receberá o nome de favela. Favela é uma planta do sertão nordestino extremamente resistente. E há relatos de que o nome favela foi dado pelos soldados do Exército Brasileiro que voltaram da Guerra de Canudos e lá tiveram contato com esta planta, dando-lhe o nome, portanto, aos ajuntamentos humanos que no Rio de Janeiro serão chamados de favelas e são tão conhecidos de nós até hoje. Tá bem? O que se fazia? Demolição de casas e casebres, a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, por meio do médico Oswaldo Cruz, e os conflitos nas ruas por conta dessa obrigatoriedade, a revolta da vacina em 1904. Não se tinha ideia do que era vacina,
as pessoas achavam que aquele líquido faria mal, o governo não tratou de explicar às pessoas, obrigou a tomar a vacina na marra, e isso vai gerar um conflito denominado Revolta da Vacina, no Rio de Janeiro, em 1904. Enfim, nós vamos ter também a Revolta da Chibata, em 1910, movimento no qual os marinheiros se revoltam, controlam os maiores navios de guerra do Brasil, exigem o fim dos castigos físicos. Os marinheiros eram castigados fisicamente com chicotadas, como se fossem ainda escravos, porque a maioria dos membros da marinha, os marujos, eram negros. Os oficiais todos brancos, os marujos todos negros, e quando eram castigados como se fossem ainda escravizados. E a Revolta da Chibata vai exigir o fim dos castigos, melhor alimentação e melhor salário para os marujos, certo? Então, gente, esse tópico do período republicano, chamado Dominação e Resistência, mostra que os primeiros governos republicanos do Brasil eram extremamente autoritários, a sociedade estava passando por intensas transformações em função da industrialização, de outras tecnologias que iam chegando, e essa população vai naturalmente questionar as ações do governo. Por isso irão existir movimentos rurais no Nordeste, movimentos rurais no Sudeste e os movimentos urbanos, como a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, ambas no Rio de Janeiro. Além disso, o processo de urbanização, de modernização das nossas principais cidades tem a ver com a influência europeia e com essa lógica da higienização. Ok? Período muito importante da nossa história, muita coisa interessante que nos permite estabelecer conexões com o presente. Vale a pena estudar um pouco mais, vale a pena aprofundar nos estudos. É um tema que aparece muito no Enem e vale a pena dar uma aprofundada aí com certeza. Ok? Um forte abraço do professor Lindenberg Araújo. Siga o nosso canal, vamos fazer as atividades, seguir estudando, porque estudar nunca foi tão importante. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.